Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Ano Novo Astrológico, esse momento super poderoso, para a gente entender como que vai ser a energia para os próximos 12 meses. Mas hoje eu queria começar com uma meditação. Então, eu já estou aqui com um incenso. Eu escolhi um incenso de sândalo para estar ancorando essas energias poderosas desse ano. O sândalo, ele é regido por Júpiter, que também tem um pouco a ver com a energia de 2025, que eu vou mostrar para vocês. Então, esse incenso eu estou passando aqui, mas vocês também sentir aí revitalizando, limpando as energias. E agora eu vou pedir que vocês fechem os olhos, sentem confortavelmente, coluna bem alinhada, os dois pés no chão. Inspire profundamente. E depois expire, soltando todo o ar. Sinta o teu corpo relaxando, a sua mente se aquietando e a tua energia se alinhando no momento presente. E agora, imagine uma chama dourada que vai representar o fogo sagrado, a chama trina do teu coração. E ela vai começando dentro do teu coração, iluminando, deixando o teu coração todo brilhante, radiante. E depois ela vai se espalhando. Ela vai por cada pedacinho do teu corpo. Ela começa de dentro e ela vai chegando até estar com todo o teu campo, toda a tua aura iluminada por esse fogo sagrado. Essa vela ela vai representar a energia do teu espírito, a tua centelha divina. E ela começa a crescer ainda mais, passando agora para o ambiente que você está ocupando. E ela também vai queimando tudo que não serve mais. Então ela vai queimando tuas crenças limitantes, qualquer medo, bloqueio, dores do passado, traumas. Com cada respiração, essa chama, ela vai purificando cada vez mais a tua energia. Agora você vai levar a tua atenção ao centro do teu peito e sinta a chama trina, essa energia do espírito, despertando ainda mais. Se conecte com ela, porque ela é a tua força, a tua essência e o teu poder. E com essa energia vibrando dentro de você, repita em voz alta: eu invoco a chama trina dentro de mim, que o fogo sagrado me guie, me fortaleça e me conecte com a minha essência verdadeira.
Agora que você está conectado com o fogo do espírito, você vai pegar o teu papel e caneta, o papel e lápis mágico, e você vai colocar 3 intenções que você quer que o espírito te guie. Então são intenções que é aquilo que você quer esse auxílio para manifestar durante esse ano. Então o que você quer manifestar? O que você quer transformar? E como que você deseja expandir a tua luz no mundo? Escreva com confiança. Escreva, porque o universo está te ouvindo. Lembre-se que o espírito, a chama trina que você tem dentro de você, ela é um com o Criador e a criação. Então ele pode tudo, não há limites, tudo é possível. Se conecte com essa energia. Agora, olhe para essas palavras e veja cada uma delas se transformando em luz e subindo até o céu como faíscas do fogo sagrado. Saiba que tuas intenções já estão em movimento. O fogo do espírito impulsiona elas. E agora você está pronto para viver um novo ciclo com clareza, força e propósito. Respire profundamente e sinta toda essa nova energia e potencial vibrando em você. E quando você se sentir pronto, traga a tua consciência de volta. Pode mover suavemente os dedos, se mexer de leve. E no teu tempo você pode abrir os olhos e saiba que você renasceu para o ano novo. O teu fogo sagrado está aceso e todos os caminhos estão abertos.
Eu queria começar com essa meditaçãozinha rapidinha, para a gente ativar essas novas energias. E vamos entender por que esse momento é tão propício para isso. Depois, se vocês quiserem complementar, olhar, se debruçar com mais tempo, vocês também podem fazer isso. Mas eu acho que é legal a gente fazer assim de bate-pronto, porque também já permite que o espírito fale mais sem filtro, que a gente não fique colocando tanto a nossa mente ali em cima. Então, espero que todo mundo tenha conseguido colocar suas intenções para o ano novo. E eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vamos aqui. Perfeito. Então, hoje, dia 20 de março, é o Ano Novo Astrológico, e ele também coincide com o equinócio de outono aqui no hemisfério sul. Os equinócios são momentos de equilíbrio, onde os dias e noites eles são iguais nos dois hemisférios. E aqui o Ano Novo Astrológico, ele também vai marcar a entrada do Sol em Áries. Então, ele acontece exatamente quando o Sol entra em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então, isso vai marcar um ciclo completamente novo, uma energia totalmente nova sendo colocada à disposição para a gente. E o 0 graus de Áries é o grau em que tudo é possível, que nada existe antes dele e todas as possibilidades estão abertas. Então, é um dia de grande poder, de grande energia, e que é muito legal mesmo para a gente se alinhar com o nosso poder, com a capacidade de começar as coisas de novo, né? Porque às vezes a gente fica, às vezes, tão viciado em padrões, em ideias, a gente acha que é de um jeito e fica tentando do mesmo jeito, e essa energia do ano novo nos coloca para começar um novo ciclo. E aqui começa o início do Sol em uma nova jornada. E isso é muito interessante, porque o Áries é o primeiro signo, ele é o signo do elemento fogo, também é o primeiro elemento da alquimia. Ele tem modalidade cardinal, que fala sobre começar, iniciar, e ele é regido por Marte, que é o nosso guerreiro. Então, aqui a gente está num momento muito de se conectar com o nosso guerreiro interior, de entender que a gente é forte, que a gente é ilimitado e que a gente precisa fazer as coisas por nós mesmos. E que apesar de ter, né, uma rede de apoio, pessoas em volta e tudo mais, a nossa experiência ela é muito única e individual. Então, a gente precisa estar sempre ligado ao nosso poder, à nossa força, e ficar um pouquinho mais fechado para influências externas. Porque senão, às vezes, acaba bagunçando demais, acaba dando interferência. Então, esse momento do Sol em Áries é o momento de a gente estar liberando aquilo que tem de interferência energética e blindando a nossa energia e o nosso poder para que a gente possa realizar aquilo que só nós podemos realizar. E é um momento perfeito para a gente definir intenções, porque é esse o nosso momento, né? E isso não é nem um pouco egoísta. Muito pelo contrário, isso é justamente para a gente conseguir manifestar aquilo que é único e individual da gente. E que se a gente não o fizer, vai ficar faltando um lugar no mundo, né? Vai ficar faltando algo em toda a existência. Então, é o momento de honrar aquilo que só nós temos. E plantar essas sementes, porque agora começa, né, esse novo momento.
e ativar essa energia de manifestação, porque a gente está num momento de manifestação muito especial. A gente está com uma energia espiritual poderosa, mas também com uma ancoragem material equivalente. Então, poucas datas elas são tão especiais quanto esse momento. E o Ano Novo Astrológico, ele caiu aqui bem na temporada de eclipses, que também não é à toa. Então, a gente está num momento de mudanças poderosas, realinhamentos, acelerações, revisões. Então, está acontecendo tudo meio junto, e por isso que é tão especial a gente usar essa energia para reafirmar, realinhar e nos reconectar com aquilo que a gente é em essência. E essa é uma energia que ela fala muito sobre renascimento, né? Porque a gente está num momento que a gente está já se alinhando para a entrada da Páscoa. E, nossa, a Páscoa é meu feriado favorito, sempre foi. E ele tem muito essa energia de renascer, de deixar o passado para trás. Inclusive, as raízes da Páscoa, elas são muito antes do cristianismo. Elas começaram exatamente por conta desse equinócio de outono aqui no hemisfério sul, mas de primavera no hemisfério norte. Então, aqui o sol ele começa a ser renovado, a aparecer mais. Então, isso é realmente um portal energético, e isso é muito interessante que ele representa o triunfo da luz sobre as trevas. Então, a gente está num momento justamente de celebrar a nossa luz, a luz do mundo, de olhar para aquilo que a gente quer manifestar, de não ficar ali muito ligado ao que não está dando certo, ao que não está bom, porque isso realmente não é a melhor maneira de lidar com essa energia, porque é um momento de transmutar essas energias mais densas e ativar a nossa força criadora. E Áries, ele corresponde à nossa centelha divina, ao fogo sagrado do nosso coração, em que dentro de nós a gente sabe que tudo é possível. Então aqui é essa lembrança que nós somos um com o Criador e a criação, em que para o nosso espírito nada é muito difícil ou nada é impossível. Então, ter essa lembrança dentro de nós nos ajuda a realmente permitir que ele o faça, né? O que é difícil para o nosso ego pode ser muito fácil para o nosso espírito. Então, é um momento de a gente se reconectar com essa força e poder que todos nós temos dentro de nós. E o Marte, ele fala sobre essa guerra sagrada que nós empreendemos para manifestar a nossa verdade, os nossos desejos e os nossos sonhos no mundo. Então, aqui é reafirmando essa necessidade de lutar por aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente quer ver no mundo. Mas não lutar de uma maneira em que isso precisa ser difícil, precisa ser uma coisa pesada. Não. Ela precisa ser uma luta no sentido de a gente se comprometer com aquilo, de assumir a responsabilidade por aquilo, de saber que nós somos responsáveis de trazer esse sonho no mundo. Então, o Ares ele fala muito sobre isso, é não esperar nada nem ninguém fazer acontecer e sermos o agente de mudança e catalisação. 2025 também é o ano de Júpiter. Então, isso vem de uma regência tradicional, que inclusive eu estava falando até com a Lilian sobre isso, e talvez com alguns de vocês eu já falei a minha opinião, que essas regências planetárias, elas são super famosas aqui no Brasil, mas é por um fato bem curioso, que começou por os guias do Almanaque Abril. Então, eles sempre colocavam ali na capa, ano de
Júpiter, ano de Marte, ano da Lua. Então, isso começou a ser uma coisa mais forte aqui. Mas quando a gente vê astrologia, né, astrólogos ingleses, americanos, de outras nacionalidades falando sobre o ano novo astrológico, vocês podem perceber que eles não dão tanta ênfase. Às vezes eles nem comentam sobre a regência astrológica. Então, não é que isso não seja importante, isso é importante, mas às vezes eu evito falar tanto porque eu acho que o pessoal dá uma importância assim muito, muito, muito maior do que é. Então, isso é um estudo de astrologia tradicional que cada ano é regido por um planeta. E a gente também tem um grande ciclo que é regido por um planeta por 36 anos. Então, a gente está num grande ciclo de Saturno, e ano passado foi também um ano de Saturno. E esse cálculo ele é sempre feito de trás para frente. Então, no passado foi um ano de Saturno, esse ano é um ano de Júpiter, e 2026 vai ser um ano de Marte. E daí ele vai indo, assim, né? Dos ciclos de trás para frente. Então, o que a gente pode esperar de um ano regido por Júpiter? Júpiter, na astrologia védica, ele é o guru. Então, é a nossa sabedoria interior. E o Júpiter, como o maior planeta do sistema solar, ele faz tudo crescer, expandir, aumentar. E Júpiter, então, ele fala também sobre justiça, né? O nosso senso de justiça, aquilo que é certo, aquilo que é bom, e também essa conexão natural com os assuntos mais elevados, com uma visão de mundo mais conectada com a verdade. Então, esses temas eles podem ser muito fortes esse ano. E lembrando que o Júpiter, até o dia 9 de junho, fica em Gêmeos, então expandindo múltiplos interesses, ideias, comunicações, e a partir disso, ele vai o ano todo no signo de Câncer. Então, isso vai falar sobre as nossas emoções, sobre o nosso senso de segurança, de família, as nossas raízes, como que a gente tem cuidado do nosso mundo interior. Então, esses temas, eles com certeza vão se expandir. E aqui é um convite para a gente ativar o arquétipo do mestre, do sábio e do visionário. Todos nós temos esse arquétipo dentro de nós, todos nós temos Júpiter no nosso mapa natal. Então, uma dica bem legal para esse ano é você olhar no teu mapa e ver em que casa, que signo e que aspectos você tem Júpiter. Porque ali está um potencial incrível de expansão, de crescimento. Então, é bem legal olhar Júpiter e também as casas regidas por Júpiter, que são Sagitário e Peixes. Então, aonde você tem Sagitário e Peixes, também aqui tem um convite à expansão. Depois, quem ficar com dúvida, é só me mandar mensagem que a gente olha ali no mapa, mas tem essa diquinha aqui de olhar o Júpiter no teu mapa natal. Porque aqui tem também um potencial de expansão bem legal nessas áreas. E o mapa do Ano Novo Astrológico. Então, o Ano Novo, ele começou hoje, às 6 da manhã, até foi incrível, assim, que às 6h02, precisamente. Eu acordei às 6 horas sem despertador. Foi bem interessante, assim, eu acordei e, nossa, já estava um dia bonito, né? Hoje o dia acordou bem bonito, pelo menos aqui em Curitiba, e depois ele foi ficando mais xoxinho, fechando, e no final do dia ele abriu de novo. Mas aqui começou assim bem com cara de sol, né? Brilho. Então o dia ele começa assim, e esse ano nós temos o ascendente em Peixes. Então isso é muito legal, porque cada lugar do mundo ele vai ter um mapa com um ascendente diferente do ano novo astrológico. Então aqui a gente pode entender o que é a tendência para cada lugar. Mas eu fiz aqui para gente, então a gente, eu digo
Quem está no horário de Brasília provavelmente vai ter um mapa praticamente idêntico ao que eu tracei aqui. Então, o ascendente é Peixes. Então, nós já sabemos que os assuntos de espiritualidade, de conexão com os sonhos, de olhar para fenômenos metafísicos, a intersecção entre a matéria e o espírito. Então, esses lugares eles vão ser extremamente importantes durante esse novo ano. E a gente tem Saturno sentadinho aqui no ascendente. Então, é para levar muito a sério esses temas. Entender onde que a gente coloca a nossa energia, o que a gente acredita ser possível. Então, todas essas coisas que são imateriais, na verdade, elas estão manifestando, elas estão criando a nossa realidade. Então, o Saturno ele vem trazendo uma necessidade de ter uma disciplina, de ter uma atenção e de ter um cuidado maior com essas coisas. E o regente desse mapa é o próprio Júpiter, que está na casa 3 em Gêmeos. Então, a casa 3 é uma casa de comunicação, de troca. Então, aqui enfatiza o poder da palavra. Então, aquilo que a gente... As palavras, elas têm uma capacidade incrível de trazer para a realidade algo que era imaterial. Então, sempre quando a gente vai, até em pensamento, alimentar alguma coisa, mas principalmente quando a gente manifesta, a gente fala, a gente está evocando, a gente está trazendo aquilo para a realidade. Então, isso enfatiza a necessidade de a gente ter essa atenção, esse cuidado com aquilo que a gente fala, onde a gente coloca a nossa energia e de que forma as nossas trocas, elas se estabelecem. Então, são trocas que a gente está em busca de alinhamento e conexão com os nossos sonhos e objetivos, ou se a gente está ali gastando energia, a gente está ali, né, meio à toa em coisas que não são essenciais. E o Júpiter, ele faz uma oposição exatamente com a Lua, que está em Sagitário. Então, aqui é essa busca pelo mais elevado, essa busca por novos horizontes. E vocês percebem que a Lua está na casa 9, que é uma casa regida por Júpiter. Então, aqui é realmente ver o que não serve mais. Ó, casa 9 aqui está em Escorpião. Então, é cortar aquilo que tem de crenças limitantes, de padrões que não vão te levar a realmente você ter a vida que você deseja, que não vão te levar mais longe. Então, aqui é um momento muito de você olhar para aquilo que vai se alinhar com o que você quer manifestar. A questão é não ficar também muito bitolado naquilo que você acredita, né? Permitir que você seja flexível para mudar de ideia, para aprender algo novo. Então, isso vai ser muito importante esse ano. E a Lua está juntinho com a Juno, que inclusive hoje ele começa o movimento retrógrado. Então, o que é isso? A Juno é o asteroide dos relacionamentos, e quando a Juno fica retrógrado, é um momento de a gente rever, principalmente dentro de nós, como que estão nossos relacionamentos, o que a gente precisa melhorar para ser um parceiro ou parceira melhor, o que a gente precisa alinhar. Então, aqui é entender o que a gente precisa realmente soltar, porque ele vai voltar para Escorpião, e é um momento bem interessante para olhar para as coisas de uma perspectiva mais ampla, maior, e entender se os relacionamentos eles estão nos potencializando ou eles estão nos puxando para baixo. E essa vai ser uma temática bem importante, quase que decisiva para esse ano, porque a gente vai ter que fazer algumas escolhas no sentido de onde a gente investe a nossa energia, né? Porque às vezes
a gente está num relacionamento, isso é principalmente relacionamento amoroso, sim, mas aqui também pode ser relacionamento de amizade, de às vezes grupos que você faz parte, a casa nova é uma casa de ensino, então aonde que você está também aprendendo, aonde que você está buscando informação. Então, é um lugar para a gente estar revendo durante todo esse ano e entendendo o que, que agrega, o que, que amplia nossos horizontes e o que, que pode, de alguma maneira, estar fazendo a gente perder energia, perder tempo e nos deixando ali no mesmo lugar. E vocês percebem que a gente tem uma energia gigante aqui nessa casa 1, pedindo para que a gente olhe para dentro, porque cada um faça o seu trabalho. Eu sinto que esse ano ele tem uma energia muito de cada um precisar olhar para as suas coisas, né? Ele tem, claro, essa energia coletiva, mas o trabalho principal ele é feito primeiro dentro da gente, primeiro no âmbito individual, para que a gente possa assim compartilhar o nosso trabalho, nossos resultados com o mundo. E aqui a gente também tem o nó do norte, com ascendente em peixes. Então, isso faz com que a gente precise realmente trabalhar o nosso corpo espiritual, precise olhar para o imaterial e a entender que é a partir desse ponto que o material vai sendo criado. Então, aqui fica muito a questão do espírito e matéria, né? Entender que eles são aí 50% cada um, e que a gente precisa muito estar olhando para a origem das coisas esse ano. E ainda mais quando a gente tem o Netuno, que é um planeta aqui super importante nesse mapa. Inclusive, ele é o motivo de estar todo mundo se sentindo mais cansado, mais desvitalizado, né? Hoje, nossa, para mim, faz uns 2, 3 dias, desde que o Sol está na conjunção com Netuno, assim, que estou sentindo a minha energia bem mais baixa, uma necessidade muito maior de dormir, de descansar. Então, no meu caso, tudo bem, estou aí na reta final da gravidez, às vezes é um pouco isso também, que agora está pegando pesado e tudo mais, mas não é só isso, eu não estava assim 3 dias atrás, vamos dizer. Então, eu sinto que tem essa coisa netuniana que coloca a gente em contato mais com o nosso interior, com o imaterial. E aqui ele está no 29 graus de peixes. O Netuno, no dia 30 agora de março, ele vai entrar em Áries pela primeira vez em 165 anos. Então, ele vai entrar nessa energia ariana. E ele já está, né? A gente já está sentindo essa conexão entre Saturno e o Netuno. Então, o que, que essa dança traz para a gente? O Saturno ele fala sobre a realidade física e o Netuno sobre a realidade imaterial. Então, a gente está num momento muito importante para olhar para essas questões e eu vou ser bem sincera, tem muita gente dizendo para a gente ser mais prático, mais objetivo, e o que eu sinto com essa energia é justamente o contrário, para que a gente se permita ser mais aberto, para que a gente acredite que as coisas são possíveis, para que a gente permita que o nosso espírito ele guie os processos, para que a gente solte, assim, para de querer controlar tudo, para de, né, tentar segurar as coisas, porque justamente quando a gente solta, né, e relaxa, é que as coisas acontecem. Então eu sinto muito com essa energia do Netuno em Áries, a gente saber que, olha, eu consigo, eu posso. Agora é só deixar que o fluxo guie a tua energia para onde ela tem que estar. Então, é um momento bem interessante que eu acredito que muitas barreiras e limitações e enganos que a gente foi contando para a gente mesmo ao longo dos anos, né, em que não dava, era difícil, não podia, agora com essa energia ele fala, não, mas quem que disse isso? Com certeza não foi o meu eu superior. O meu eu superior sabe que isso é possível.
porque ele plantou esse desejo dentro de mim. Então, aqui é essa confiança e essa vontade de realmente estar criando através desse mundo imaterial. Então, eu sinto muito isso, que a gente vai ter essa energia muito forte esse ano, principalmente a partir do dia 30. Eu estou muito animada, eu estou querendo muito sentir como que vai ser essa energia de Netuno entrando em Áries, e depois a gente vai ter ali em maio também o Saturno entrando em Áries. Então, olha que doideira, a gente está assim, esse ponto do ano novo astrológico, ele vai ser um ponto super ativado durante esse ano, porque a gente tem dois planetas muito importantes e muito lentos, que é o Saturno e o Netuno, principalmente, ativando esse ponto. Então, esse ponto vai se tornar um ponto sensível, e ainda mais se a gente pensa que a Vênus, ela está no Star Point dela, né? Lembra quem participou da aulinha de Vênus ou quem tem o material de Vênus, dá uma olhadinha nos pontos do pentagrama, porque ali a gente tem 5 pontos, né? Que são esses Star Points da Vênus, e um deles agora está sendo ativado. Então, esses 4 graus de Áries é um dos pontos mais importantes da Vênus e que está sendo ativado agora no ano novo astrológico. Então, olha que interessante, toda essa energia puxando esse comecinho de Áries, fala que a gente está iniciando verdadeiramente um novo ciclo, que a gente está sendo chamada para ir, né, e para ir sozinho. Esses pontos, eles falam muito sobre isso, que não é que a gente vai desconectado de todos, mas aqui a gente precisa fazer a nossa parte. Vou pegar uma aguinha aqui. E uma outra coisa super legal é que a gente está aqui com a Vênus e o Mercúrio muito próximos. Então, a gente está podendo rever questões de relacionamentos, de valores e também a nossa relação com o dinheiro. Eu sinto que essa energia de Vênus retrógrada, Mercúrio retrógrado, está nos fazendo acessar algumas coisas de uma maneira muito mais profunda. Então, aqui é para a gente ver se a gente se conecta com o espírito do dinheiro, né? Porque às vezes a gente vê como algo superficial, mas tudo no universo ele tem um espírito, tudo tem várias camadas. Então, quem sabe essa Vênus retrógrada aqui nesse ponto importante, junto com Mercúrio, faz a gente mudar alguns padrões, alguns paradigmas, ou aquilo que a gente valoriza, ou a forma com que a gente se posiciona nos relacionamentos. Então, é um momento muito importante. E, de novo, Áries é sobre olhar para a nossa verdade, entender que ninguém vai poder dizer o que é certo ou errado para a gente. E se alguém estiver dizendo, né, se a gente estiver permitindo que essas influências externas entrem no nosso mundo, isso pode ser super prejudicial, porque a gente fica ali, às vezes, desalinhada, desorientado, porque não é a nossa verdade. Então é o momento, talvez, de tirar tudo que é ruído, tudo que não faz sentido e se realinhar com o teu próprio ser. E a gente tem o Marte, o nosso guerreiro aqui em Câncer, né? A gente está com Marte em Câncer por quase 6 meses, falando sobre aquilo que nos nutre, aquilo que a gente precisa. Então, aqui é um momento muito de estabilizar a nossa energia interior, até porque ele faz um ótimo aspecto com Saturno, e nos comprometer com aquilo que faz bem para a gente, aquilo que a gente quer manifestar, aquilo que a gente gosta de ter na nossa vida, no nosso mundo. E aqui é de uma maneira tranquila, estável, né? Saber que a gente pode sempre escolher um caminho de equilíbrio, de tranquilidade, que as coisas não precisam ser tão, né, difíceis, duras. Essa é uma energia que faz com que as coisas elas fluam com uma constância maior. Então, é uma energia aqui bem positiva. E
A gente tem a lua negra Lilith aqui no último grau de Libra. Então, sempre quando a gente tem grau 29, é grau crítico, né? 0 ou 29 é o começo e o final de tudo. Então, aqui a gente tem esses 9 meses que a gente trabalhou questões de equilíbrio, de relacionamentos, e logo mais a gente vai começar a realmente entender o que, que a gente quer, o que, que a gente não quer, né? Onde que está o nosso poder e a nossa força. Porque uma Lilith em Escorpião, ela também fala muito sobre questões espirituais, a nossa força espiritual, a nossa habilidade de se regenerar, né? O nosso momento fênix. Então, e também aonde que estão traumas guardados, aonde estão coisas que a gente precisa liberar. Então, agora a Lilith, no último grau de Libra, é justamente para a gente fazer esses processos de equilibrar, né, essa tentativa de ver onde que a gente pode estar reequilibrando algumas coisas, mas também aonde que a gente precisa soltar e liberar. Então, esse é um mapa aqui super interessante para o Ano Novo Astrológico, com vários highlights interessantes, mas o que me chama realmente mais atenção é essa prevalência enorme em peixes, Áries e a Lua em Sagitário, que a Lua em Sagitário ela também é regida por Júpiter. Então tem essa energia muito grande de expansão, mas uma expansão de dentro para fora, uma expansão silenciosa, né? E aqui o Saturno, que está pegando todos os eclipses o ano inteiro, falando sobre disciplina, responsabilidade, maturidade e a necessidade que a gente tem de trazer as coisas para a realidade. Porque parte da nossa missão espiritual, e uma parte importante, é a gente ver manifesto esse potencial. Então, aqui está um lembrete e uma energia bem importante aqui de 2025. Então, resumindo aqui, o que esperar desse ano novo astrológico? É um ano de desconstrução e reconstrução, porque a gente vai ter que soltar muita coisa para abrir espaço para o novo. Então, aqui muita coisa ela vai ser revisada, reavaliada, porque a gente tem o Mercúrio e a Vênus retrógrado. Então, aqui talvez a gente entenda que várias crenças e, né, aquela coisa, a gente não se acha uma pessoa iludida, né? Até estava refletindo sobre isso. Mas muitas vezes a gente tem coisas que a gente se ilude demais, que não é aquilo, né? E isso são crenças, isso são padrões, e às vezes a gente tem como iludido aquele que acredita que as coisas podem ser bom demais para ser verdade, mas às vezes o iludido é o oposto, aquele que acredita que as coisas podem ser ruins demais para ser verdade. E é isso que eu estava refletindo, que às vezes a gente se preocupa com tanta coisa que não tem nada a ver, que não é algo que a gente deveria se preocupar, é algo que a gente só deveria fazer e confiar. Então, talvez essa seja a grande desconstrução. E aqui a ilusão e a intuição. E aqui é também essa pegada, né? O que é intuição ou o que é medo? Porque às vezes eu escuto muitos clientes dizendo assim, eu não fiz isso porque eu senti que a minha intuição estava dizendo. Mas aí depois que a gente vai entender, era o mental falando por causa de um medo, por conta, né, de alguma coisa que aconteceu no passado. Então, saber diferenciar o que é o teu ser, né, teu eu superior falando diretamente com você, ou o que é a tua mente te sabotando, boicotando, te pondo ali, né, para não expressar aquilo que você é. Então, aqui a gente vai ter um chamado espiritual que vai ficar mais forte e que é importante que você sinta isso, né? E uma dica importante é que normalmente a intuição a gente sente no corpo, é algo contundente. E quando é a mente falando, é só aquele pensamento que vai e vem muitas vezes. E aqui é a ressignificação de relacionamentos, né? Como a gente falou ali com a Juno, com a Lua, é você talvez recolocar algumas pessoas na tua vida, entender o lugar que elas realmente ocupam
E eu acho que isso vem da tua recolocação na tua vida. Porque quando você ocupa teu lugar, você faz naturalmente, né, esse processo sem precisar ser uma coisa agressiva, disruptiva. Então, aqui é esse reajuste. Aqui eu coloquei um alerta sobre a impulsividade. Por quê? A gente está com uma energia de revisão, de estratégia, né? De sim, a velocidade é importante, porque tem coisas que a gente precisa ser rápido para pegar. Não estou contestando isso, eu concordo, mas tem ações que também são precipitadas. Então, por exemplo, se passa alguma coisa que você já estava preparado para isso, já estava esperando, tem que pegar mesmo. Mas se passa uma coisa aleatória e você, no impulso, vai lá e pega, opa, né? Isso aí pode não ser uma coisa benéfica. Então, ter essa, né, saber diferenciar aonde que você precisa dessa velocidade, onde que isso pode ser uma ação ali impulsiva que não vai dar bons resultados. E o fortalecimento espiritual. Isso aqui é um tema super importante, né? A gente viu essa energia ali se repetindo várias vezes. E aqui é entender que práticas espirituais são coisas que a gente faz todos os dias. Então, a necessidade de você ter um momento para falar com o teu eu interior, ter um momento para colocar a tua devoção, né, para as energias que você quer ter perto de você, quer estar, né, no teu campo, na tua vida. Então, isso é muito importante fazer diariamente. E, assim, não precisa ser longo. A gente pode fazer ali em 5 minutinhos ao acordar, 5 minutinhos antes de dormir. A gente pode customizar na nossa rotina. O que a gente não pode é ficar sem, né? Não fazer nunca, daí fazer ali 1 hora, um dia ou outro. Então, a dica é tenha alguma prática, seja um decreto, uma oração, um mantra, uma meditação, alguma coisa que te conecte com o teu eu e que fortaleça essa conexão. E como aproveitar a energia desse ano astrológico. Então, aqui é sempre legal de olhar como que foi o nosso último ciclo. E aqui é pegar mesmo o que aconteceu, o que você é grato, porque a energia da gratidão com certeza abre portas para mais bênçãos. Então, eu acho que o principal é realmente agradecer, agradecer que nós estamos aqui, que nós tivemos várias conquistas. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem muitos e muitas coisas para agradecer. Às vezes a gente não coloca em perspectiva, mas aqui é uma ótima maneira de começar e também traçar essas metas para o ano novo. E metas que você coloque o teu coração nelas, né? Não é aquela coisa assim que a gente faz por fazer. Aqui são coisas que você realmente quer fazer e quer ver no mundo. E aqui é trabalhar com afirmação e visualização. Então, isso também é uma técnica muito importante para a gente sentir que essas coisas são reais, a gente está trazendo isso mais próximo na nossa vida. Então, aqui é muito legal para a gente se alinhar com essas novas possibilidades que estão se abrindo. Então, a gente precisa sair um pouquinho do passado e começar a já chegar no futuro, e por isso que é tão legal essas práticas. Eu gosto muito do Pinterest, eu acho, para mim, muito fácil de usar, então eu faço lá pastinhas dos meus sonhos, né? Então eu estava montando o quartinho da Estela primeiro no Pinterest, daí eu consegui entender o que eu queria, e agora que eu estou montando, que a gente está montando na realidade, já está muito fácil. As cores, os padrões, como a gente quer, né? Então isso é só um exemplo que primeiro você começa ali entendendo e depois você se prepara para manifestar. E aqui, isso também é um lembrete que é muito importante que a gente se conecte com a energia do fogo. Então,
se você puder, você ter aí uma prática, né? Não vou dizer diária, eu particularmente gosto muito de acender vela e incenso diariamente. Eu coloco sempre nos meus rituais, sempre nos meus atendimentos. Então, com certeza, eu estou com uma vela acesa em atendimento, né? A incenso eu sempre passo diariamente na casa também, para dar uma movimentada nas energias. Então, se vocês sentirem, é bem legal fazer esse processo, porque o fogo, ele tem esse poder de renovação. E a diquinha aqui astrológica é você olhar onde que está Áries no teu mapa natal. Então, isso também é muito interessante, porque não é só esse ano, é todos os anos, mas como vocês viram, né, esse ano a gente tem em especial uma energia ariana bem forte, porque a gente tem Saturno, Netuno entrando em Áries. Então, olhe lá a casa astrológica, se você tem planetas, porque aí a gente vai ter a tendência de esses novos começos eles tomarem forma. Então, isso também, se vocês tiverem dúvida, me mandem mensagem, que daí a gente olha juntos, mas essa são, essas são as dicas para aproveitar o ano novo astrológico. E meu desejo é que esse ano ele renove a tua fé, em que tudo é possível, e também renove a tua energia, que você possa tirar padrões e tirar pesos desnecessários para justamente se alinhar a esse novo momento, esse novo potencial que hoje chega para a gente. Então, hoje eu queria trazer essa mensagem. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso inspire vocês nesse momento. É sempre um prazer estar compartilhando esse momento com vocês. E feliz ano novo, um grande beijo. E vou parar aqui de gravar. Espera aí. Aqui. Parei.